O título desta história é O Celular do Delegado. Para a maioria, isso soa como o começo de uma investigação, a peça-chave para prender um bandido. Mas para mim, essas 4 palavras não representam justiça. Elas representam uma lápide, um túmulo digital que eu guardo dentro de uma lata de farinha. Um segredo que pesa mais que o corpo do meu próprio filho. É a prova de um crime que nunca será punido. E a arma que selou nosso destino para sempre. Esta é a história de como um simples aparelho se tornou a sentença de morte da minha família. Uma história que a televisão nunca vai contar do jeito certo, com as lágrimas e o cheiro de pólvora. Se você tem um coração forte, peço que fique, siga este perfil e comente o que faria no meu lugar. Porque, às vezes, o silêncio de uma mãe é o grito mais alto que existe. E eu preciso que alguém, em algum lugar, finalmente me escute. A televisão diz que meu filho era um monstro. Mostram aquela foto dele, com o rosto fechado, segurando um fuzil que parece maior que o próprio corpo. Eles usam palavras como traficante, chefe, ameaça. Para vocês, ele é só mais uma estatística. Mais um corpo jovem que a polícia vai exibir como um troféu na guerra deles. Mas eles nunca mostram as fotos que eu guardo na gaveta. Dele com o dente mole, sorrindo para a câmera com a camisa do time do coração. O monstro de verdade não usa chinelo e bermuda. Ele usa terno. Um sapato italiano que nunca pisou na lama da nossa viela. Ele não grita. Ele sussurra ordens pelo telefone. Ele não suja as mãos de sangue. Ele assina papéis em escritórios com ar-condicionado na barra. O monstro que criou o meu filho, que deu a ele a primeira arma e o primeiro fardo, tem nome e sobrenome. Ele é o Doutor. E o inferno que vivo hoje foi construído por ele. E eu sei disso porque guardo a prova. O celular do delegado. Não está com a polícia, não está com a perícia. Está aqui, na minha cozinha. Dentro da lata de farinha de trigo, atrás da imagem de São Jorge que eu rezo toda noite, enrolado num pano de prato que eu mesma bordei, com flores amarelas. Um aparelho moderno, caro, cheio de mensagens e áudios que poderiam derrubar metade da Assembleia Legislativa do Rio. Uma bomba relógio que parou de funcionar. Esse celular é a minha herança e a minha maldição. Ele é a razão pela qual meu filho está morto. E também a razão pela qual eu continuo viva, respirando essa poeira de culpa todos os dias. Vocês querem saber como um menino que sonhava em me dar uma casa com vista para o mar acabou numa vala? Tudo começou de um jeito tão besta, tão humano. Começou com a falta de ar. A maldita falta de ar que me tirou tudo. Foi uma crise de asma. Uma daquelas noites frias de inverno, quando a umidade do morro parece entrar nos ossos e esmagar os pulmões. O balão de oxigênio que o posto de saúde me dava estava vazio. Vazio. Uma palavra tão simples, mas que para uma mãe soa como uma sentença. Eu via meu menino com 14 anos, lutando por cada sopro de ar, os lábios ficando azuis. E eu não tinha nada. Apenas o desespero e o som do próprio fracasso. Ele viu o pânico nos meus olhos. Aquele olhar de impotência que toda mãe teme, sem dizer uma palavra. Ele se levantou, vestiu um casaco e disse: "Mãe, fica calma. Eu vou resolver. Eu não perguntei como. Eu não queria saber. Eu só queria que ele respirasse. Ele saiu pela porta. Um menino magro entrando na noite escura da favela. E uma parte de mim sabia que o menino que saiu não seria o mesmo que voltaria para casa. Ele voltou 1 hora depois, o peito ainda chiando um pouco, mas com os olhos firmes. Na sua mão, um bolo de notas amassadas. Dinheiro suficiente para o remédio e para um balão de oxigênio novo, comprado na farmácia 24 horas lá no asfalto. Ele não me olhou nos olhos quando me entregou o dinheiro. Havia vergonha ali. Uma vergonha que eu aceitei em silêncio, porque a minha necessidade era maior que a minha moral naquele momento. Eu peguei o dinheiro com a mesma mão que, anos antes,
Ele segurava com força quando tinha medo do escuro. A mesma mão que eu usava para medir a febre na sua testa. Naquele instante, eu senti o dinheiro, sujo, maldito, mas que compraria o ar que meu filho precisava. Foi a primeira vez. O primeiro corre. A primeira peça que o sistema moveu no tabuleiro para capturar a alma do meu menino. E eu, a mãe dele, fui cúmplice. Eu me enganei, dizendo a mim mesma que seria só daquela vez. Uma emergência. Mas a pobreza é uma emergência constante. Um afogamento em câmera lenta. Aquela porta que ele abriu naquela noite, a porta para o movimento, nunca mais se fechou. Pelo contrário, ela se escancarou e por ela entraram todas as desgraças que viriam a seguir. Foi o erro mais caro da minha vida. E a conta eu pago até hoje. Logo depois, chegou a geladeira nova. Duplex, prateada. Daquelas que fazem gelo na porta. Meu filho chegou com os rapazes da firma, carregando o trambolho escada acima, sorrindo, orgulhoso. Para a senhora nunca mais faltar nada, mãe. Eu agradeci com um sorriso amarelo, mas por dentro eu olhava para aquele eletrodoméstico enorme e só conseguia ver um caixão de metal. Um luxo que tinha o cheiro da alma dele. A comida que enchia aquela geladeira tinha gosto de cinzas na minha boca. Eu cozinhava o feijão, o arroz, a carne que ele trazia, mas não conseguia engolir. Cada garfada era um lembrete. O iogurte para o meu neto, o suco de caixinha, o frango de domingo. Tudo comprado com um dinheiro que eu sabia que vinha do choro de outra mãe, em algum outro barraco. O conforto material se tornou meu tormento diário. Uma tortura silenciosa. Ele me tratava como uma rainha, mas eu vivia numa prisão. Não se preocupa com nada, mãe. Eu resolvo. Essa era a frase dele. Ele me proibia de fazer faxina na casa dos outros. Me enchia de presentes, mas também me proibia de fazer perguntas. Eu não podia mais saber onde ele ia, com quem falava, ou porque às vezes ele voltava para casa com o cheiro de pólvora nas mãos. O amor dele virou uma jaula. Eu me tornei uma testemunha invisível dentro da minha própria casa. Enquanto eu lavava a louça na pia, fingia não ouvir as conversas baixas na sala, os planos, as negociações. Eu esfregava o chão com água sanitária até minhas mãos arderem, tentando apagar não só a sujeira, mas a mancha que eu sentia se espalhando pela nossa vida. O cheiro de Cândida se misturava ao meu medo, numa rotina de silêncio e pavor. A nossa casa, antes um lugar de paz, mesmo na pobreza, virou um escritório do crime. E eu era a faxineira, a cozinheira, a figurante, a mãe que via tudo e escolhia não ver. Eu vivia o paradoxo de ter a despensa cheia e a alma completamente vazia. O dinheiro comprou o silêncio, mas acumulou um grito dentro de mim. Um grito que explodiu no dia em que o verdadeiro dono do meu filho entrou pela minha porta. Eu nunca vou esquecer aquele dia. O dia em que o doutor subiu o morro. Ele não chegou de caveirão, nem com a polícia. Chegou num carro preto, importado, que ficou lá embaixo, no início da viela. Ele subiu a pé, com 2 seguranças. Mas o que mais me marcou foram os sapatos, de couro, italianos, brilhando em contraste com o nosso chão de cimento queimado, rachado. Uma presença estranha, um corpo estranho no nosso mundo. Meu filho, que eu via dar ordens, que era temido e respeitado por todos na comunidade, de repente encolheu. Ele baixou a cabeça, ofereceu a melhor cadeira, chamou o homem de doutor, com um respeito que beirava o medo. Naquele momento, a hierarquia ficou clara como o dia. Meu filho não era o dono. Ele era apenas o gerente de uma franquia perigosa. E o verdadeiro CEO estava ali, na minha sala, avaliando seu patrimônio. Eu servi café. Peguei as xícaras que guardava para as visitas, as únicas que não estavam lascadas. Minhas mãos tremiam tanto que o café quase derramou. Eu ouvia pedaços da conversa. Falavam de investimentos, eleições, limpeza da área. Não era sobre vender droga.
Era sobre poder, sobre controlar territórios, votos. A favela inteira era só um peão no jogo de xadrez daquele homem. E meu filho era o peão mais avançado. O doutor mal olhou para mim. Para ele, eu era parte da mobília. Um objeto sem voz, sem importância. Mas o olhar dele passeou pela minha casa, pelos móveis novos, pela TV de tela plana que meu filho comprou. Ele não olhava com admiração, mas com um senso de posse. Tudo aquilo, inclusive a vida do meu menino, pertencia a ele. Eu senti um calafrio que não vinha da janela aberta. Vinha da certeza do perigo. Quando ele foi embora, o ar da casa ficou mais pesado. A visita dele tinha deixado uma mancha invisível. Naquela tarde, eu entendi a verdade completa. O inimigo não era a polícia que subia o morro atirando. O inimigo não era a facção rival. O inimigo usava terno, falava baixo e tinha o número do governador na agenda. E meu filho estava preso numa teia muito maior e mais perigosa do que eu jamais poderia ter imaginado. Foi meu filho quem me explicou, dias depois, o que estava acontecendo. Sua voz era um sussurro tenso na cozinha, enquanto eu fingia lavar a louça. O delegado da área, que recebia uma parte gorda do doutor, estava querendo mais. Estava ameaçando abrir a boca, entregar os esquemas, os nomes, as planilhas. Ele tinha um celular, um segundo aparelho, onde guardava tudo. A caixa preta do sistema. E ele precisava ser calado. A ordem do doutor foi clara. Pegar o celular. Não era para matar. Era para dar um susto, uma emboscada. E tomar o aparelho. Era para ser uma operação limpa. Mas aqui no morro, nada nunca é limpo. A pólvora sempre espirra para todos os lados. A violência nunca obedece a um plano. Meu filho e os rapazes dele montaram a tocaia na saída da comunidade. Eu rezei um terço, pedindo a Deus que nada desse errado. Eu ouvi os tiros da minha janela. Não foi o som ritmado de um confronto. O pipoco, que a gente aprende a diferenciar. Foi um som desesperado, caótico. E logo depois, um grito. Um grito de mulher, agudo, cheio de dor. Um grito que eu conhecia. Era o grito da dona Cida, minha vizinha, a mãe do pequeno Léo. Meu coração gelou. Eu sabia que algo terrível tinha acontecido. O plano, limpo, tinha falhado. Meu filho entrou em casa minutos depois, branco como papel. As mãos dele tremiam, e ele não carregava a arrogância de uma missão cumprida. Ele carregava o pânico de um erro fatal. Ele tinha o celular do delegado na mão. Mas nos seus olhos eu via a imagem que ele jamais esqueceria. Na confusão dos tiros, uma bala perdida tinha encontrado o peito de Léo, o filho da dona Cida, que estava jogando bola na rua. O menino estava morto. Eu olhei para o meu filho, o chefe do morro, e vi um menino assustado. O mesmo olhar de pavor que ele fez aos 5 anos, quando quebrou meu jarro de louça favorito. Aquele olhar de quem sabe que fez algo que não tem conserto, que quebrou algo para sempre. Ele tinha o poder na mão, o celular que valia milhões. Mas o preço tinha sido a vida de uma criança inocente. Uma vida da nossa gente. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, meu filho chorou no meu colo. Um choro silencioso, de ombros sacudindo, de quem está quebrado por dentro. O peso daquele aparelho no bolso dele não era nada comparado ao peso daquela morte. O celular não era mais um troféu. Era uma prova do monstro que ele estava se tornando. E foi ali, no meio daquele luto, que eu vi uma última, desesperada, chance de salvação. Aquela morte mudou tudo. O orgulho dele se quebrou e o medo tomou conta. Eu vi ali uma fresta, uma pequena chance de fugir. Filho, eu disse com a voz mais calma que consegui. Chega, vamos embora daqui. Usa esse celular como nossa passagem. A gente foge pra Bahia, pra casa da sua tia. A gente some, começa de novo. Eu implorei com cada fibra do meu ser, com o amor de mãe que ainda via o menino por trás do bandido. E para minha surpresa, ele concordou.
O cansaço no rosto dele era profundo. Uma exaustão que vinha da alma. A ideia de fugir, de largar tudo, pareceu a única coisa lógica a se fazer. Começamos a arrumar uma mala. Ali mesmo, no meio da madrugada. Apenas o essencial. Algumas roupas, os documentos, as fotos antigas do meu neto e o celular, que eu mesma enrolei no pano de prato e coloquei no fundo da mala. Por alguns minutos, eu senti o cheiro da liberdade. Eu me imaginei na Bahia, numa casinha simples, ouvindo o barulho do mar em vez de sirenes. Uma vida onde eu não precisaria mais ter medo do som da porta abrindo de madrugada. Eu estava colocando a nossa esperança dentro daquela mala velha, dobrando-a junto com as roupas. A chance de ter meu filho de volta, o meu menino de verdade, parecia real. Eu estava dobrando uma camiseta dele, uma antiga, com um desenho desbotado, quando meu próprio celular tocou. Um aparelho simples, pré-pago, que eu mal usava. O número era desconhecido. Por um instante, pensei em não atender. Meu coração dizia que era problema. Mas eu atendi. E ao dizer, alô, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu abri a porta para o diabo entrar na nossa última hora de esperança. A voz do outro lado era calma, fria, e eu a reconheci no mesmo instante. Era o doutor. Ele não perguntou pelo meu filho. Ele não gritou, não ameaçou. Ele simplesmente me perguntou, com uma polidez aterrorizante, se meu neto estava gostando da escola nova. O ar sumiu dos meus pulmões. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Como ele sabia do meu neto? E então ele começou a descrever. Descreveu a bermuda azul do uniforme, a mochila do Homem-Aranha que eu tinha dado de aniversário, o jeito que meu neto chutava uma pedrinha na calçada enquanto voltava da escola. Ele estava descrevendo uma cena que estava acontecendo naquele exato momento. Havia alguém vigiando meu neto, o meu menino, a única coisa pura que ainda restava na nossa família. O mundo parou de girar. A mala com a nossa esperança de fuga, ali em cima da cama, pareceu um objeto de um sonho distante. A liberdade que eu quase pude tocar virou fumaça. Aquilo não era uma ameaça, era uma demonstração de poder. O doutor não precisava de armas ou de gritos. Ele tinha tentáculos que alcançavam todos os cantos da nossa vida, até o portão da escola do meu neto. Diga ao seu filho para resolver o problema do celular. Definitivamente, ele disse, com a mesma voz calma. Ou acidentes podem acontecer no caminho da escola. Crianças se distraem, não é mesmo? E então, ele desligou. O silêncio que ficou na linha e na minha alma era mais ensurdecedor que qualquer tiro. A coleira invisível que ele mantinha no meu filho tinha acabado de ser apertada no pescoço de todos nós. Eu olhei para o meu filho, que tinha ouvido tudo pelo viva-voz. O rosto dele perdeu toda a cor. O celular, nossa arma, nossa passagem para a liberdade, tinha se transformado na nossa sentença de morte. Não havia mais para onde fugir. A escolha não era mais entre ficar e ir embora. A escolha era entre a vida do meu filho e a vida do meu neto. E o doutor sabia exatamente qual seria a nossa decisão. 2 dias depois, o corpo do meu filho foi encontrado, numa vala, no pé do morro, com marcas de tortura. A versão oficial, que saiu no jornal, foi de uma briga entre facções rivais. Uma queima de arquivo conveniente para a polícia fechar o caso. Mas eu sei a verdade. Foi o doutor, uma limpeza de negócios. Meu filho foi descartado como uma peça defeituosa, um funcionário que sabia demais e que se tornou um problema. Eu ainda guardo o celular. Ele continua no mesmo lugar, dentro da lata de farinha, atrás do meu São Jorge. A bateria morreu há muito tempo. A tela está sempre preta. É um retângulo inútil de vidro e metal. Um túmulo digital. Divulgar o que tem nele não traria meu filho de volta. Só assinaria a sentença de morte do meu neto. E esse é um preço que eu não posso pagar. O silêncio é a minha prisão perpétua. A mensagem do doutor foi clara.
Não se luta contra o sistema quando se é apenas uma peça descartável dele. Não adianta cortar o galho quando a raiz está fincada no asfalto, protegida por leis, dinheiro e poder. Eles mataram meu filho para proteger o esquema, e eu me calo para proteger o que me restou. É um equilíbrio de medo e dor que eu vivo todos os dias. A cada nascer do sol, a vida continua. Na televisão, os políticos continuam prometendo guerra ao crime. A polícia sobe o morro, prende mais um gerente, exibe as armas apreendidas. Mas o verdadeiro dono da firma, o doutor, continua jantando em restaurantes caros no Leblon, fechando seus negócios, lavando o dinheiro que escorre o sangue do meu menino e de tantos outros. A engrenagem do mal nunca para de girar para os que estão no topo. Então, agora vocês sabem a história por trás do celular do delegado. Não é sobre um crime, é sobre o sistema. O monstro não mora na favela. Ele tem um escritório com vista para o mar. E eu estou aqui, presa com a prova inútil do crime perfeito. Se essa história te fez sentir algo, siga este canal e comente. Quero saber, com a mão no coração, o que você faria se estivesse no meu lugar. Vocês chamam meu filho de monstro. Eu entendo. Eu vejo a foto dele no jornal, o rosto fechado, a arma na mão. E entendo o que vocês pensam. A televisão usa palavras fáceis. Palavras que cabem na manchete. Traficante, ameaça, chefe. Mas essas palavras são rasas. Não contam a história de como um menino vira uma estatística. O verdadeiro monstro, aquele que fabricou o meu, não usa chinelo. Ele usa terno. E o inferno que eu vivo hoje foi desenhado por ele. Eu não sou cega. Eu sei das coisas terríveis que ele fez. Eu ouvi os choros. Eu limpei o sangue do meu próprio chão. A mão que segurava aquele fuzil, com os nós dos dedos brancos de raiva. Era a mesma mãozinha pequena que segurava meu dedo com força quando tinha medo do escuro do nosso barraco. Vocês veem o carrasco que mandava executar um amigo de infância na frente de todos. Eu ainda vejo o menino que dividia o único pão comigo. Meu filho não era o dono do morro. Ele era o gerente de uma franquia da morte, cujo verdadeiro dono nunca pisou na lama da nossa viela com seu sapato italiano. O sistema não encontra monstros prontos. Ele os esculpe com cuidado. Pega a fome de um menino, a doença de uma mãe, o sonho de uma vida melhor, e transforma tudo isso na munição da sua guerra particular. Meu filho não era o mal. Ele foi a ferramenta mais afiada que o mal encontrou. Eles acham que a história acabou quando o corpo dele foi encontrado. Mas a verdade não está enterrada com ele. A verdade está aqui, na minha cozinha, dentro de uma lata de farinha de trigo, atrás da imagem de São Jorge. É um celular, o celular do delegado. A prova que pode queimar o sistema inteiro, do asfalto ao Palácio Guanabara. Mas essa prova não é a minha justiça. Ela é a lápide dele. E eu vou contar para vocês por quê. Foi uma crise de asma. Uma daquelas noites frias de inverno, quando a umidade do morro parece entrar nos ossos e esmagar os pulmões. O balão de oxigênio que o posto de saúde me dava estava vazio. Vazio. Uma palavra tão simples, mas que para uma mãe soa como uma sentença. Eu via meu menino, com 14 anos, lutando por cada sopro de ar, os lábios ficando azuis, e eu não tinha nada. Apenas o desespero e o som do próprio fracasso. Ele viu o pânico nos meus olhos. Aquele olhar de impotência que toda mãe teme. Sem dizer uma palavra, ele se levantou, vestiu um casaco e disse: "Mãe, fica calma. Eu vou resolver." Eu não perguntei como. Eu não queria saber. Eu só queria que ele respirasse. Ele saiu pela porta. Um menino magro entrando na noite escura da favela. E uma parte de mim sabia que o menino que saiu não seria o mesmo que voltaria para casa. Ele voltou 1 hora depois. O peito ainda chiando um pouco, mas com os olhos firmes. Na sua mão, um bolo de notas amassadas. Dinheiro suficiente para o remédio
e para um balão de oxigênio novo, comprado na farmácia 24 horas lá no asfalto. Ele não me olhou nos olhos quando me entregou o dinheiro. Havia vergonha ali, uma vergonha que eu aceitei em silêncio, porque a minha necessidade era maior que a minha moral naquele momento. Eu peguei o dinheiro com a mesma mão que, anos antes, ele segurava com força quando tinha medo do escuro. A mesma mão que eu usava para medir a febre na sua testa. Naquele instante, eu senti o dinheiro, sujo, maldito, mas que compraria o ar que meu filho precisava. Foi a primeira vez. O primeiro corre. A primeira peça que o sistema moveu no tabuleiro para capturar a alma do meu menino. E eu, a mãe dele, fui cúmplice. Eu me enganei, dizendo a mim mesma que seria só daquela vez. Uma emergência. Mas a pobreza é uma emergência constante. Um afogamento em câmera lenta. Aquela porta que ele abriu naquela noite, a porta para o movimento, nunca mais se fechou. Ela se escancarou e por ela entraram todas as desgraças que viriam a seguir. Foi o erro mais caro da minha vida. E a conta eu pago até hoje, com juros de saudade e de culpa que não acabam nunca. Logo depois, chegou a geladeira nova, duplex, prateada, daquelas que fazem gelo na porta. Meu filho chegou com os rapazes da firma, carregando o trambolho escada acima, sorrindo, orgulhoso. "Pra senhora nunca mais faltar nada, mãe." Eu agradeci com um sorriso amarelo, mas por dentro, eu olhava para aquele eletrodoméstico enorme e só conseguia ver um caixão de metal. Um luxo que tinha o cheiro da alma dele. Um monumento frio à nossa perdição, que zumbiria dia e noite na minha cozinha. A comida que enchia aquela geladeira tinha gosto de cinzas na minha boca. Eu cozinhava o feijão, o arroz, a carne que ele trazia, mas não conseguia engolir. Cada garfada era um lembrete amargo. O iogurte para o meu neto, o suco de caixinha, o frango de domingo. Tudo comprado com um dinheiro que eu sabia que vinha do choro de outra mãe, em algum outro barraco. O conforto material se tornou meu tormento diário. Uma tortura silenciosa que me dava indigestão na alma. Ele me tratava como uma rainha, mas eu vivia numa prisão dourada e enferrujada. "Não se preocupa com nada, mãe. Eu resolvo." Essa era a frase dele. Ele me proibiu de fazer faxina na casa dos outros. Me enchia de presentes, mas também me proibia de fazer perguntas. Eu não podia mais saber onde ele ia, com quem falava, ou porque às vezes voltava para casa com cheiro de pólvora nas mãos. O amor dele virou uma jaula, e eu, a prisioneira, eu me tornei uma testemunha invisível dentro da minha própria casa. Enquanto eu lavava a louça na pia, fingia não ouvir as conversas baixas na sala, os planos, as negociações sobre vidas e territórios. Eu esfregava o chão com água sanitária até minhas mãos arderem, tentando apagar não só a sujeira, mas a mancha que eu sentia se espalhando pela nossa vida. O cheiro de Cândida se misturava ao meu medo, numa rotina de silêncio e pavor que me consumia lentamente. A nossa casa, antes um lugar de paz, mesmo na pobreza, virou um escritório do crime. E eu era a faxineira, a cozinheira, a figurante. A mãe que via tudo e escolhia não ver, porque a verdade era insuportável. Eu vivia o paradoxo de ter a despensa cheia e a alma completamente vazia. O dinheiro comprou o silêncio, mas acumulou um grito dentro de mim. Um grito que eu achava que ninguém nunca ouviria. Até o dia em que o verdadeiro dono do meu filho entrou pela minha porta. Eu pensava que já vivia no inferno, servindo café para bandidos e limpando o chão onde se planejava a dor alheia. Eu estava errada. Aquele era apenas o vestíbulo, a sala de espera. Eu não sabia que o diabo não mandava recados. Ele fazia visitas, e a visita que estava para chegar não usava chinelo nem boné, mas um sapato italiano caro o suficiente para comprar um mês de silêncio de uma mãe desesperada como eu. Aquela visita mudaria tudo. Eu nunca vou esquecer aquele dia. O dia em que o doutor
Subiu o morro. Ele não chegou de caveirão, nem com a polícia. Chegou num carro preto, importado, que ficou lá embaixo, no início da viela, brilhando como um besouro de luxo. Ele subiu a pé, com 2 seguranças discretos. Mas o que mais me marcou foram os sapatos, de couro, italianos, lustrosos, brilhando em contraste com o nosso chão de cimento queimado, rachado. Uma presença estranha, um corpo estranho no nosso mundo, que parecia manchar o ar com sua limpeza. Meu filho, que eu via dar ordens, que era temido e respeitado por todos na comunidade, que falava com a autoridade de um general, de repente encolheu. Ele baixou a cabeça, ofereceu a melhor cadeira, a única que não balançava, e chamou o homem de doutor, com um respeito que beirava o medo mais profundo. Naquele momento, a hierarquia ficou clara como o dia. Meu filho não era o dono. Ele era apenas o gerente de uma franquia perigosa. E o verdadeiro CEO estava ali, na minha sala, avaliando seu patrimônio humano. Eu servi café. Peguei as xícaras de louça que guardava para as visitas importantes. As únicas que não estavam lascadas. Um presente de casamento que nunca tive. Minhas mãos tremiam tanto que a borra do pó quase derramou na toalha de plástico da mesa. Eu ouvia pedaços da conversa. Falavam de investimentos, eleições, limpeza da área. Não era sobre vender droga num beco escuro. Era sobre poder, sobre controlar territórios, sobre comprar votos com cestas básicas pagas com sangue. Era um negócio frio e corporativo. O doutor mal olhou para mim. Para ele, eu era parte da mobília. Um objeto sem voz, sem importância, a mãe do funcionário do mês. Mas o olhar dele passeou pela minha casa, pelos móveis novos, pela TV de tela plana que meu filho comprou com tanto orgulho. Ele não olhava com admiração, mas com um senso de posse, como um fazendeiro inspecionando seu gado. Tudo aquilo, inclusive a vida do meu menino, pertencia a ele. Eu senti um calafrio que não vinha da janela aberta. Vinha daquela certeza. Quando ele foi embora, o ar da casa ficou mais pesado, como se ele tivesse sugado todo o oxigênio. A visita dele tinha deixado uma mancha invisível, um cheiro de perfume caro, misturado com o mofo da nossa parede. Naquela tarde, eu entendi a verdade completa. O inimigo não era a polícia que subia o morro atirando a esmo. O inimigo não era a facção rival. O inimigo usava terno, falava baixo e tinha o número do governador na agenda do seu celular de última geração. Meu filho ficou em silêncio por horas, olhando para o nada. A arrogância dele tinha sido drenada, substituída por uma tensão que vibrava no ar. Eu vi nos olhos dele não apenas o respeito de um subordinado, mas o pavor de quem sabe que está preso numa teia muito maior e mais perigosa do que jamais poderia ter imaginado. Ele era um peão num jogo de xadrez que se estendia muito além das fronteiras do nosso morro. Um peão que o rei acabara de lembrar que poderia ser sacrificado a qualquer momento. Naquela noite, eu esfreguei o chão da sala com mais força do que nunca. Não havia sangue, não havia sujeira visível. Mas eu precisava limpar. Eu precisava apagar a presença daquele homem. O rastro do seu sapato caro. A sombra do poder dele que tinha contaminado meu lar. Mas não adiantava. A sujeira não estava no meu chão de cimento. Estava na nossa alma. E para essa, não existe água sanitária que dê jeito. O verdadeiro dono do nosso destino tinha mostrado o rosto. E eu sabia que o pior ainda estava por vir. Foi meu filho quem me explicou, dias depois da visita, o que estava acontecendo. Sua voz era um sussurro tenso na cozinha, enquanto eu fingia lavar a louça. O som da água tentando abafar o medo. O delegado da área, que recebia uma parte gorda do doutor, estava querendo mais. Estava ameaçando abrir a boca, entregar os esquemas, os nomes, as planilhas. Ele tinha um celular, um segundo aparelho, onde guardava tudo. A caixa preta do sistema.
A ordem do doutor foi clara: pegar o celular. Ele me disse que seria uma operação limpa. Uma palavra que soa como piada aqui no morro, onde tudo é sujo de lama e de sangue. Ele e os rapazes dele montaram a tocaia na saída da comunidade, perto do valão. Eu fiquei em casa, com o terço na mão, pedindo a Deus que a limpeza deles não espirrasse em ninguém. Rezei para que a mão que um dia segurou a minha para atravessar a rua não precisasse tirar uma vida naquela noite escura e úmida. Eu ouvi os tiros da minha janela. Não foi o som ritmado de um confronto. O pipoco, que a gente aprende a diferenciar com os anos de morro. Foi um som desesperado, caótico, uma rajada curta e depois um silêncio pesado, mais assustador que o barulho. E logo depois, um grito de mulher, agudo, cheio de uma dor que rasga a alma. Um grito que eu conhecia. Era o grito da Dona Cida, minha vizinha, a mãe do pequeno Léo. Meu coração virou pedra. Meu filho entrou em casa minutos depois, branco como papel, com os olhos arregalados de um jeito que eu não via desde que ele era menino e tinha pesadelos. As mãos dele tremiam e ele não carregava a arrogância de uma missão cumprida. Ele carregava o pânico de um erro fatal. Ele tinha o celular do delegado na mão, mas nos seus olhos eu via a imagem que ele jamais esqueceria. Na confusão dos tiros, uma bala perdida tinha encontrado o peito de Léo. O menino estava morto. Ele desabou no meu colo. Ali mesmo, no chão sujo da cozinha. O chefe do morro, o homem temido, chorava como a criança que ele não era mais. Um choro silencioso, de ombros sacudindo, de quem está quebrado por dentro. Fui eu, mãe. A bala era minha, ele sussurrou, a voz partida. O peso daquele aparelho no bolso dele não era nada comparado ao peso daquela morte. O celular não era mais um troféu. Era a prova do monstro que o doutor o obrigou a se tornar. Eu o levantei e o levei para o chuveiro, como fazia quando ele era pequeno e chegava todo sujo de terra da rua. Eu abri a água fria e comecei a lavar seu rosto, seus braços, tentando limpar não a sujeira, mas a culpa, o cheiro de pólvora, a imagem do menino morto que estava grudada na alma dele. A água escorria pelo ralo, mas a mancha continuava ali, nos seus olhos vazios. Eu esfregava suas costas, mas sabia que era inútil. Naquele momento, debaixo da água que caía, segurando meu filho que tremia de frio e de horror, eu entendi. O menino que sonhava em me dar uma casa com vista para o mar tinha morrido ali, naquela viela, junto com o pequeno Léo. O que sobrou foi só a casca. Um homem assombrado, perdido. A alma dele tinha sido a segunda vítima daquela noite. E eu, sua mãe, só podia assistir, impotente, enquanto ela ia embora pelo ralo junto com a água suja. Foi ali, no meio daquele luto compartilhado no chão da cozinha, que eu vi uma fresta, uma pequena rachadura na muralha que ele tinha construído em volta de si. A morte do menino Léo tinha quebrado o orgulho dele, e o medo tomou conta. Filho, eu disse, com a voz mais calma que consegui, a voz que eu usava para acalmar as febres dele na infância. Chega, vamos embora daqui. Usa esse celular como nossa passagem. A gente foge pra Bahia, pra casa da sua tia. A gente some, começa de novo. Para minha surpresa, ele não discutiu. O cansaço no rosto dele era profundo. Uma exaustão que vinha da alma, não do corpo. A ideia de fugir, de largar tudo, pareceu a única coisa lógica a se fazer. Ele só balançou a cabeça. Um movimento pequeno, mas que para mim significou o mundo. Começamos a arrumar uma mala, ali mesmo, no meio da madrugada. Apenas o essencial. Algumas roupas, os documentos, as fotos antigas do meu neto e o celular, que eu mesma enrolei no pano de prato e coloquei no fundo da mala. Por alguns minutos, eu senti o cheiro da liberdade. Eu me imaginei na Bahia, numa casinha simples, com um quintal de terra batida, ouvindo o barulho do mar em vez de sirenes e funks proibidos.
Uma vida onde eu não precisaria mais ter medo do som da porta abrindo de madrugada. Onde meu neto poderia brincar na rua sem o risco de uma bala perdida. A chance de ter meu filho de volta, o meu menino de verdade, parecia tão real que eu quase podia tocar nela. A mala velha, de zíper quebrado, que eu usava nas faxinas, virou nossa arca da salvação. Dentro dela, eu não colocava só roupas. Eu colocava a nossa esperança, dobrando-a junto com as camisetas desbotadas e as calças jeans gastas. Cada peça que eu guardava era um adeus a essa vida de medo. O celular do delegado, enrolado no pano de prato bordado com flores amarelas, era a nossa chave, a nossa garantia. O objeto da nossa desgraça se transformou, por um instante, no bilhete para a nossa redenção. Eu estava colocando a nossa esperança dentro daquela mala velha, dobrando-a junto com as roupas. A chance de ter meu filho de volta, o meu menino de verdade, parecia real, palpável. Eu sorri pela primeira vez em meses. Um sorriso de verdade, que veio de dentro. A gente ia conseguir. Eu sentia isso nos meus ossos. A gente ia deixar para trás o cheiro de pólvora e de água sanitária e encontrar um lugar onde o ar fosse limpo, onde a gente pudesse respirar de novo. Eu estava dobrando uma camiseta dele, uma antiga, com um desenho desbotado do time do coração, quando meu próprio celular tocou. Um aparelho simples, pré-pago, que eu mal usava, guardado no bolso do avental. O número era desconhecido. Por um instante, pensei em não atender, em jogar o aparelho longe. Meu coração, que tinha acabado de se encher de esperança, de repente virou uma pedra de gelo no peito. Mas a curiosidade, ou talvez o destino, me fez levar o telefone ao ouvido. Ao dizer alô, com a voz ainda embargada pela emoção da fuga iminente, eu não sabia que estava atendendo a minha própria sentença. Aquela ligação não era um engano. Não era um parente distante. Era o diabo em pessoa, cobrando a conta da nossa pequena ousadia de sonhar com a liberdade. Eu abri a porta para o inferno, entrar na nossa última hora de esperança, e cometi o erro que selaria o destino do meu filho para sempre. A voz do outro lado era calma, fria, e eu a reconheci no mesmo instante. Era o doutor. Ele não perguntou pelo meu filho. Ele não gritou, não ameaçou. Ele simplesmente me perguntou, com uma polidez aterrorizante, se meu neto estava gostando da escola nova. O ar sumiu dos meus pulmões. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. O diabo não estava batendo na porta. Ele estava sussurrando no meu ouvido. E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que a nossa frágil esperança tinha acabado de morrer. E então, ele começou a descrever. Descreveu a bermuda azul do uniforme da prefeitura, a mochila do Homem-Aranha que eu tinha dado de aniversário, o jeito que meu neto chutava uma pedrinha na calçada enquanto voltava para casa. Ele estava descrevendo uma cena que estava acontecendo naquele exato momento. Havia alguém vigiando meu neto, o meu menino. A única coisa pura que ainda restava na nossa família estava na mira de um monstro. O mundo parou de girar e a mala aberta na cama pareceu um caixão. Diga ao seu filho para resolver o problema do celular. Definitivamente, ele disse, com a mesma voz calma e cortante. Ou acidentes podem acontecer no caminho da escola. Crianças se distraem, não é mesmo? E então ele desligou. O silêncio que ficou na linha e na minha alma era mais ensurdecedor que qualquer tiro. A coleira invisível que ele mantinha no meu filho tinha acabado de ser apertada no pescoço de todos nós, transformando nosso amor em nossa própria forca. Ele não precisava nos matar. Bastava nos lembrar a quem amávamos. Eu olhei para o meu filho, que tinha ouvido tudo pelo viva voz. O rosto dele perdeu toda a cor. O celular, nossa arma, nossa passagem para a liberdade, tinha se transformado na nossa sentença de morte. Não havia mais para onde fugir. A escolha não era mais entre ficar e ir embora.
A escolha era entre a vida dele e a vida do meu neto. E o doutor, com sua crueldade de cirurgião, sabia exatamente qual seria a nossa decisão. Ele nos encurralou no único beco sem saída que existe, o coração de uma família. Nós paramos de arrumar a mala. A esperança se desfez no ar pesado do nosso barraco. As roupas dobradas com tanto carinho agora pareciam mortalhas. O celular, antes a chave para a nossa liberdade, agora era apenas o cadeado da nossa prisão. Naquele silêncio, eu entendi que o doutor não queria apenas o aparelho de volta. Ele queria eliminar o problema pela raiz. Ele queria meu filho morto. A coleira não era para nos prender. Era para nos entregar, mansos, para o abate. E nós não tínhamos mais para onde correr. 2 dias depois, o corpo do meu filho foi encontrado, numa vala, no pé do morro, com as marcas que os jornais chamaram de acerto de contas entre facções, queima de arquivo, uma desculpa limpa para um crime sujo, orquestrado por um homem que nunca pisa no barro. No enterro, eu não chorei. Eu estava seca por dentro, uma casca vazia. Eu não enterrei um monstro. Enterrei o menino que um dia me prometeu uma casa com vista para o mar. E o sistema o afogou num mar de lama. Agora, eu cuido do meu neto. Vejo nos olhos dele a mesma faísca que existia nos do pai. E rezo para que o sistema não a encontre. O celular continua aqui, na lata de farinha. Um túmulo digital que não serve para nada. A bateria morreu, assim como a minha esperança. Usar essa prova não traria meu filho de volta. Apenas colocaria a cabeça do meu neto na bandeja. O doutor não me matou. Ele me deu uma sentença pior. Viver com a verdade e morrer calada todos os dias. Às vezes, eu vejo uma foto do doutor no jornal, inaugurando alguma coisa, sorrindo ao lado do governador. Eu imagino ele num restaurante caro no Leblon, brindando com vinho, enquanto eu acendo uma vela no túmulo simples do meu filho. A mensagem dele foi clara. Não adianta cortar o galho. A raiz está no asfalto, protegida por leis e dinheiro. Eles trocam o gerente da boca, mas o dono da firma, o verdadeiro monstro, nunca muda. Ele continua no topo, e nós aqui embaixo, contando nossos mortos.